Olá, sou a acadêmica Sara e estarei apresentando o trabalho de estágio. A instituição escolhida foi o Centro Educacional de Camboriú, SECAM, e a turma disponibilizada foi o Maternal 3, com 17 alunos. Nesse período de estágio foi muito importante, pois eu pude perceber como é que é a rotina da escola, toda a estrutura da escola, quantos funcionários tem dentro da instituição, quantos laboratórios, quantas salas de aulas. Essa instituição, ela atende desde o ensino infantil ao ensino médio, sendo o ensino médio apenas de manhã e à tarde o ensino infantil. Neste período, na sala de aula, eu pude perceber como é a rotina das crianças, a ida ao parque, como é a ida ao banheiro, a ida aos lanches. Também pude perceber que apesar dos planos de aula, os programas feitos, sempre acontecem imprevistos que a gente não consegue controlar, que você precisa estar sempre disposto a modificar o seu plano de aula, sempre disposto a novas ideias. As crianças dessa idade, elas não fixam muito tempo em uma só atividade, logo elas se cansam, logo correm pela sala de aula, logo já não prestam mais atenção. Eu pude perceber que o que elas mais gostam de fazer é trabalho manual, como massinha, cantar, dançar, que movimenta. Elas gostam muito do parque, gostam muito de socializar com os colegas, com a professora, de conversar como foi o seu dia. A afetividade também é muito importante nessa idade, quando a criança tem uma ligação com a professora, encontra nela alguém que ela pode conversar, ela se sente mais acolhida naquele espaço. A sala de aula, apesar de grandes desafios, é um ambiente repleto de alegrias e realizações. As crianças aprendem ouvindo, imitando, participando de brincadeiras e jogos que integram música, identificando figuras geométricas, reconhecendo escritas numéricas. Neste período, observei que, apesar da rotina e do plano de aula, todo dia pode ser um dia imprevisível, podendo ocorrer situações que nos obriguem a adequar as aulas já programadas, trazendo muita diversidade, pois as crianças ficam cansadas. Logo, tem aqueles alunos que não acompanham, apesar da mesma idade, tem sempre um ou dois que não acompanham, não estão no mesmo nível de desenvolvimento que as crianças. Isso acaba não atrapalhando, mas deixando a aula um pouco mais difícil, porque no caso aqueles alunos que têm o desenvolvimento correto fazem a atividade determinada conforme o esperado, e aqueles que não têm esse desenvolvimento, eles acabam dispersando os outros alunos, tirando o foco deles e acaba deixando a aula um pouco mais difícil. Mas apesar disso, a instituição ela gosta muito da ludicidade neste momento infantil e foi muito importante, foi um aprendizado muito grande. Foi a primeira vez que eu trabalhei com as crianças dentro de sala de aula e eu gostei, aprendi muito com as crianças, com a professora regente e pude aperfeiçoar aquilo que eu já tinha aprendido na instituição da faculdade.